Paz, queridos, já voltamos aqui para nós concluirmos aqui o nosso momento de verdades em goles aqui no capítulo 1 de Levítico, falando sobre o holocausto, né? A tenda da consagração e a nossa oferta, né? Em especial aqui a oferta queimada, que é a minha adoração e a sua, né? A qual o Senhor, sim, né? Deseja que ela seja aceitável perante Ele, né? E para que ela seja aceitável, nós temos aprendido que Deus, ele valoriza tudo aquilo que é feito conforme a sua ordenância, né? Então, a ordem do Senhor, para que a nossa vida seja aceita diante dele, é que nós nos entregamos totalmente, né? Que nada esteja fora da vontade do Senhor, mas tudo em nós esteja entregue para que ele possa, né? Então, receber e nós sejamos aceitos por ele, como essa oferta suave, né? Então, nós aprendemos aqui em Levítico capítulo 1, queridos, que o pecado ele não é leve, né? O preço do pecado é a morte. Então, nada de leve há nisso. Então, todas as vezes que eu e você pecamos, né, nós estamos ali nos colocando na condição de sermos rejeitados por Deus, né? Então, para que possamos ser aceitos por Deus, é necessário que seja pago com sangue, né, o pecado que nós cometemos. Então, Cristo veio e pagou o pecado do mundo todo. Todos aquele que entende o sacrifício de Cristo está perdoado diante de Deus, né? E pode se achegar à presença do Senhor e ser aceito por Ele, ser perdoado, amado por Ele, tratado por Ele, curado por Ele, ter a sua vida transformada, né? Restaurada, né? E recebe uma oportunidade de uma vida plena, né? Com o Senhor. Então, aprendemos que não há nada de leve no pecado. Alguém que paga o preço. E isso é para nos quebrantar o coração. Então, quando aqui o ofertante levava a sua oferta diante do altar, essa oferta era imolada ali, ela era morta ali, e o seu sangue era aspergido ali no altar, né? Para ficar claro que o pecado só se paga com sangue, né? Então, queridos, aspergir o sangue ao redor ali do santo altar, né, era a forma de mostrar que havia ali uma purificação daquele ofertante. Ele não estava morrendo, mas um inocente estava morrendo no seu lugar para que ele pudesse ser purificado. Você entende? Então, para que eu e você possamos ser livres e purificados do pecado que nós cometemos, só existe um que tem esse poder, e esse um é o Senhor Jesus. E ele pagou com a sua própria vida, com o seu sangue santo, né, ali derramado no Gólgota, né? Então, eu e você tivemos então acesso por meio da nossa fé e sinceridade e arrependimento dos nossos pecados, quando nós confessamos o Senhor Jesus Cristo como o único e Senhor das nossas vidas. Então, o sangue dele é o pagamento para que eu e você tenhamos esse acesso. Então, o sangue de Jesus nos concede espaço de nós nos achegarmos diante de Deus e sermos aceitos por Deus, porque o pecado foi pago com sangue, o sangue precioso do Senhor Jesus. Você entende quão valoroso é a sua liberdade de adorar o Senhor na sua igreja, onde você congrega? Você só tem esse acesso porque Jesus pagou com o sangue dele para que eu e você tivesse essa liberdade, né? Porque o pecado só se paga com o sangue, queridos, né? Então, a morte, né, era necessário que outro morresse no meu e no seu lugar. Nós estávamos condenados para morrer. Veio Jesus e morreu no meu e no seu lugar. Então, nós estamos vivos, mas libertos do poder do pecado por causa do sangue que nós aceitamos na nossa vida, que é o sangue de Cristo. Isso nos torna aceitáveis diante de Deus, o sangue de Jesus. Você entende isso? Então, lembrança de que só há aproximação por meio do sangue jorrado, aspergido no altar, derramado, né, naquela cruz. Os sacerdotes também são responsáveis por organizar o fogo e as partes do sacrifício. Cuidam da ordem, da continuidade do fogo no altar, né, queridos? Então, por isso que você tem que amar muito a vida do seu pastor, da sua pastora. Eles cuidam para que esse altar, o fogo desse altar nunca se apague, que é a presença de Deus ali, né? Então nós saímos dos nossos lares, né, com esse entendimento
de que nós vamos até um altar santo entregar a nossa oferta queimada, que é o nosso culto de adoração a Deus, né? Não vamos voltar com nada para casa, nós vamos entregarmos totalmente, né? Então, o nosso pastor, a organização, a parte ritualística, vamos dizer assim, do culto, ela prepara esse ambiente, né? Deixa sempre a casa organizada, limpa, ordenada, né? Para que esse culto aconteça. Então, quando eu e você chegamos lá, já tem um louvor maravilhoso, né? Já tem os irmãos simpáticos na porta para nos receber. Tudo está preparado para que o meu coração e o seu só se preocupem com uma coisa: adorar, né? Eu vim para adorar esse Deus. Eu vim entregar a minha oferta queimada e vai ficar tudo aqui, né, queridos? Então, você vê como Deus, ele é rico nos detalhes, né? Então, você precisa valorizar tudo que você tem acesso, né? Mas principalmente o acesso dos acessos, que é o acesso ao Senhor. Que esse acesso foi o próprio Deus que criou para mim e para você. Não foi o homem que criou esse acesso, foi o próprio Deus que deixou esse acesso. Ele nos deu Cristo. É o único meio de nos achegarmos a Deus. Também permitiu que o sangue de Cristo fosse derramado como pagamento do meu pecado e do seu, para que nós pudéssemos adorar de forma total, né? Sem reservas, querido, amém? Em nome de Jesus, voluntariamente, né? Totalmente. Queimar tudo como oferta ao Senhor resulta no cheiro suave de Deus, onde Deus aceita nós como oferta. Quando seguimos a vontade de Deus, ele se agrada da nossa entrega. Você entende, querido, né? Então, diferentes classes, né? Gado miúdo, ovelhas ou cabras, né? Alternativas aí ao boi, né? Uma forma mais acessível do povo poder ofertar diante de Deus, né? Ou mesmo aí um pombinho. Deus não mede apenas o tamanho, né, da oferta, mas o coração de quem está ofertando. Aves, rolinhas, pombinhos eram ofertas dos mais pobres, mas diante de Deus tinha o mesmo poder de aceitação. Que coisa linda, né, queridos? Então, ninguém é tão pobre que não possa dar algo para o Senhor ou que seja impedido de adorar. Você entende, queridos? Nada te impede de adorar o Senhor, não importa quão pouco você acredite que você tenha. Você pode adorar o Senhor da melhor forma com esse seu pouco. E Deus, vendo a sinceridade e a sua fé, ele vai aceitar. Um só princípio para todos, né? Seja para o boi, para o cordeiro, para a ave, né? A lógica é a mesma: sangue, né? É preciso pagar o pecado com sangue, e era assim pago com sangue, né? O sangue da rolinha, o sangue do boi, o sangue, né, da ovelha, era com sangue. Então, sangue, pureza, fogo total e entrega, né, queridos? Então, tudo era queimado, né? Tudo era entregue. A lição para nós, né? Que a mesma consagração que tem nas mãos, né? Então, independente do tipo de oferta ali, que se fosse o boi ou a pombinha, né? Todos eram aceitos pelas mesmas mãos do Cristo, né? Então, queridos, quando nós temos várias classes, né? Numa mesma igreja, mas diante do altar ali, Deus não vê isso. Ele vê a fé e vê a sinceridade, né? E a oportunidade que ele abriu para todos, da mesma forma, sabe? E com as mesmas mãos ele recebe de todos. Que coisa linda, queridos, né? Só Deus mesmo para igualar, né? Todas as classes sociais, Deus é perfeito. Então, Cristo como cordeiro, o verdadeiro cordeiro sem defeito, né? O nosso Jesus é o sacrifício perfeito, né? Como paga do pecado. Ele cumpre em si mesmo o holocausto, simbolizando vida totalmente consagrada a Deus, entregue a Deus, né? E a expiação completa que Jesus fez por nós, né? No meu e no seu lugar, morrendo no nosso lugar. Seu sacrifício é cheiro suave definitivo. Então, quando você vai entendendo o que Cristo fez por você, o seu cheiro já é aceito definitivo por Deus. Você entende, querido? Que coisa linda e mais profunda, né? Então, quando eu e você entendemos que o que Cristo fez nos libertou e nos deu acesso, você chega diante de Deus e do altar do Senhor, sabendo que você já é esse cheiro suave definitivo às narinas do Senhor, porque você entendeu o sacrifício do Filho dele. Você vê que profundo que é você estar no culto e você adorar a Deus de verdade, e você não se preocupar com a direita e com a esquerda, você ir realmente para entregar tudo, ser essa oferta totalmente queimada, né? Que sobe esse cheiro suave perante o Senhor. Queridos, isso é muito lindo, né? Muito lindo. Seu sacrifício é cheiro suave definitivo diante de Deus. Chamado à imitação em Cristo, somos nós a entregarmos a nossa vida como sacrifício vivo e santo,
e agradável a Deus. Você entende que o seu culto é tão precioso, queridos, que você não deve se dispersar com nada. Quando você vai para a casa do Senhor, você vai literalmente para adorá-lo de todo o seu coração. Essa é a consagração total do holocausto. Agora devemos aplicar isso à nossa vida diária, né? Então, todas as vezes que o Senhor deu esses detalhes da tenda da consagração para Moisés, ele já estava mostrando para nós como que seria hoje, né? Então, queridos, esse povo recebeu os mínimos detalhes, né? E quando eles passavam por aquele processo ali do holocausto, eles entendiam perfeitamente o que o Senhor Jesus fez por eles, né? O inocente estava ali morrendo e o seu sangue estava sendo aspergido sobre o altar, para que aquele ofertante que foi lá levar a oferta saísse dali com a sua dívida paga. Queridos, se você entendesse a profundidade desse pagamento, né? Todos os cultos para você seriam únicos, né? O seu tempo ali seria único, a sua entrega seria total, Então eu espero que nesses minutinhos aqui de verdades em goles, compartilhando com você aqui, Levítico capítulo 1, você tem entendido quão privilegiado você é e eu somos de podermos estar na presença do Senhor e adorá-lo como o único Senhor e Salvador das nossas vidas, porque Ele pagou, queridos, o preço do meu pecado e do seu com o seu sangue. E é por conta do sangue de Jesus pago naquela cruz que o acesso a mim e a você está acessível diante de Deus, e por isso nós somos aceitos, nós podemos adorar o Senhor e a nossa oferta ser um cheiro suave, definitivo nas narinas do Senhor, por causa do que Jesus fez por mim e por você. Nosso pecado está pago, queridos, né? Você tem que entender isso e adorar a Deus de todo o seu coração e não desperdiçar, né, o seu tempo na presença, mas fazer disso ao feito mais extraordinário, né, da minha vida e da sua, como seres aqui passageiros, mas com esse poder absurdo que o Senhor nos concedeu de ter menção e dimensão de uma vida eterna que o Senhor já nos entregou por meio de Cristo Jesus. Então, queridos, né, entrega sincera, independentemente do tamanho da oferta, né? Assim como a viúva deu uma moedinha lá, em Cristo somos convidados a viver queimando no altar da devoção, não de forma morna, né, mas inteiramente consagrados, felizes, né, por sermos aceitos por um Deus tão maravilhoso, né? Não se esqueça que você é essa oferta, queridos, né? Que Levítico tenha te trazido um pouco mais de senso, né, de quão importante é o meu tempo e o seu tempo na presença de Deus. Amém? Você tem que exalar esse cheiro suave, né, que sobe a narina do Senhor e é aceito por Deus, porque Jesus já pagou. Que coisa linda, né? Então, até a próxima. Eu te vejo aí no próximo vídeo em Verdades em Goles. Vai ficando por aqui. Até mais.